4h31, a gente segue falando da cúpula do Mercosul e de Lula e de Milei, porque o colunista Mário Sabino está com a gente agora e a coluna dele de hoje fala justamente sobre esse encontro entre o petista e o presidente da Argentina, mas também do petista com a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Boa tarde, Sabino. Boa tarde. Sabino, a sua coluna fala sobre esse desaforo, né? Esse ato de desaforo de Lula ir ao país de Milei. Tudo bem, encontra com ele, não tinha como não encontrar, é a cúpula do Mercosul, mas também vai e visita a ex-presidente que está presa em prisão domiciliar, visitou ali na casa dela, né? Mas fez essa visita a uma inimiga política de Milei. Foi uma resposta extemporânea ao fato do Milei, no ano passado, não ter ido à cúpula, né, no Paraguai, do bloco, para visitar o Bolsonaro em Santa Catarina. Teve um aspecto de revanche, obviamente, ninguém pode negar isso, né? Negar isso é cínico, né? Afora que também faz parte da tal da narrativa, a Cristina Kirchner ser considerada também uma perseguida política, assim como o Lula se considerava um perseguido político aqui quando foi condenado e preso no âmbito da Lava Jato. Quer dizer, a esquerda sul-americana, ela se mostra nesse papel de vítima, né? Vítima de lawfare e vítima de golpes constitucionais, né? Veja-se também o caso do impeachment da Dilma Rousseff. Então, assim, tá tudo inserido aí neste contexto, né? No contexto da, digamos, rivalidade ideológica com o Milei e da narrativa falaciosa de que a esquerda, quando comete crime, ela não está cometendo crimes, mas ela está sendo perseguida quando é condenada, quando é pega com a boca na botija, né? A Cristina Kirchner foi condenada por fraude administrativa em detrimento do Estado argentino, né? Agora, o fato é que você tem ali, a gente viu agora, assistiu agora, os dois presidentes lado a lado, né? É um sucesso, né? O Milei é um sucesso. Eu mesmo duvidava de que o Milei fosse dar um jeito na Argentina, até porque, pela sua personalidade um pouco exuberante, né? Pelas loucuras que ele falava, eu sempre suspeito um pouco desses personagens, mas fato é que ele vem fazendo um bom trabalho. Ele deu um choque de liberalismo na Argentina. A Argentina hoje cresce a 6% ao ano, a inflação ainda é alta, mas é uma inflação incomensuravelmente mais baixa do que o país enfrentava, né? Uma série de reformas estão sendo feitas. Então, essa Argentina, que foi deixada como terra arrasada pela esquerda peronista, hoje está se levantando, né? Ainda há muito trabalho a ser feito, mas os argentinos estão se submetendo a determinados sofrimentos, digamos assim, mas estão vendo a luz no final do túnel, né? Vamos ver se chegam mesmo ao final do túnel, mas tudo indica que, neste momento, né, ao menos que chegarão. Então você tem este presidente que é um sucesso, porque internacionalmente também todos estão reconhecendo que ele está fazendo um bom trabalho, né? Ele é capa de publicações, foi entrevistado pela Economist, né? Essa mesma Economist que fez uma crítica severa ao Lula, né? Ele estava na capa também da revista Le Point no início do ano, na França. Ele transita muito bem no governo Trump, né? Até por afinidade ideológica. Mas, assim, tá no caminho certo, né? E do lado dele tem o Lula, né? Que
como eu escrevi, quer dizer, se o Brasil se mostra resiliente, a economia se mostra resiliente, é apesar do governo, não por causa do governo, né? Porque nós temos um governo inoperante, um governo inflacionário, em função do buraco, né, das contas governamentais, que só faz aumentar, um governo sem projeto, né? Então ali é curioso, porque você tem lado a lado esses dois presidentes, um representando a esquerda sul-americana, outro representando essa, digamos, nova direita também do subcontinente, né? E um sendo um sucesso e outro fracassando, se não miseravelmente, de uma maneira bastante eloquente. A gente vê que a Kirchner não visitou o Lula quando ele foi preso, né? Não foi a Curitiba, ela inclusive nem não tem esse histórico. E o presidente Lula quis fazer essa visita. Também tem uma parte da sua coluna, né, que você ressalta esse ponto da revanche, né, em que o presidente argentino visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa situação, né, nessa época em que teve o encontro da cúpula do Mercosul no ano passado no Paraguai, mas aí ele decidiu visitar o Jair Bolsonaro bem nessa época em Santa Catarina. Enfim, Bolsonaro estava no Brasil, mas que também tem esse outro ponto dessa desfeita do Lula ser muito mais simbólica porque é na Argentina, né? Então o Lula vai ao país de Milei e faz esse gesto à frente, né, de Milei. Exato, foi na casa, né? Na casa, foi em Buenos Aires, quer dizer, foi na casa do Milei, né? É, como você bem pontuou, a Kirchner não fez essa desfeita, né? Quando veio ao Brasil. Agora, no caso do Milei, é importante ressaltar que o Milei, ele assumiu, e a campanha dele também proclamava isso, quer dizer, assumiu dizendo que ia sair do Mercosul, né? O Milei, como personagem desta nova direita, ele é contra os multilateralismos, né? E disse que ia sair do Mercosul, enfim, o Mercosul ele preferia fazer acordos bilaterais, né? Do que ficar preso aos compromissos deste bloco, né? Mas o Milei mudou também a sua postura, né? Ele não tirou a Argentina do Mercosul, né, nem anda falando mais nisso, né? E naquela ocasião que ele visitou Bolsonaro, não havia apenas a simpatia pelo Bolsonaro, havia também esse gesto, né, de não dar importância ao Mercosul, bloco do qual ele pretendia, ou pelo menos ele dizia, né, que a Argentina iria sair, do qual a Argentina iria sair. Então, também tinha esse aspecto de mostrar menosprezo, né, pelo Mercosul, o que também está errado, né, se um país faz parte de um bloco, enquanto faz parte do bloco, o seu presidente, seus representantes é, tem que comparecer aos eventos, aos compromissos, né, desse bloco, porque, enfim, não é assim que as coisas acontecem no mundo da diplomacia, né? Então, teve esse outro aspecto também, mas o Milei, ele mudou, né? Assim, ele mudou sem mudar, digamos assim, né? Ele deixou de falar algumas loucuras, né? Sim. Como, por exemplo, dolarizar a economia, né, que foi uma experiência que já não tinha dado certo, acabar com o Banco Central, tudo isso que apontava para um caminho meio, digamos assim, um heterodoxo demais, né? Ele, pelo menos até o momento, ele desistiu disso, né? E o choque de liberalismo dele na Argentina está muito mais na diminuição da presença do Estado na economia e na vida dos argentinos, né, do que qualquer outra coisa, né? E está indo muito bem. Deveria ser um exemplo, né? Se não totalmente, mas pelo menos em parte para o nosso governo. Mas o nosso governo
tem uma ideologia completamente diferente, né? É tudo bem estatista, né? É, tinha esse medo do Milei acabar com os programas sociais para melhorar os números, né, econômicos. Mas até os números em relação à miséria no país vem diminuindo, né? Até o ano passado, mais da metade da Argentina estava ali na linha, abaixo da linha da pobreza, mas até isso tem caído. Então, até nesse Porque dado. Porque, Natália, no receituário da direita, o melhor programa social que você pode executar é diminuir a presença do Estado, a carga que o Estado impõe sobre os cidadãos, para que a livre iniciativa ganhe impulso, para que os cidadãos tenham mais dinheiro no bolso, com o pagamento de menos impostos, e possam eles mesmos, né, levarem a sua vida adiante sem precisar de ajudas assistencialistas, programas assistencialistas extremos, né? Basicamente, essa é a diferença entre a esquerda e a direita. Quer dizer, a direita quanto menos Estado, melhor, quanto mais individualismo, melhor, né? As pessoas, deixem as pessoas trabalhar, ganhar o seu dinheiro e gastar o seu dinheiro sem que vá alguém tomar esse dinheiro, né? Através de impostos e outros encargos, e ao passo que a esquerda, pelo contrário, você, por favor, né? Aliás, por favor, não, obrigue-se. Você está obrigado a dar uma boa parte do seu dinheiro para o Estado e o Estado redistribui isso, né? Só que o Estado não se mostra, pelo menos na América do Sul, nunca se mostrou um grande redistribuidor, né? De dinheiro, pelo contrário, né? Ele é um concentrador de riqueza, né? De riqueza que não é produzida por ele, mas produzida pelos cidadãos. É, essa receita não tem funcionado, né? Basta ver a paisagem circunstante, não só no Brasil, como também no resto do subcontinente, no resto da América do Sul. Mas aqui, na América do Sul, é isso aí, né? É um cemitério das ideias, né? As ideias, quando morrem no mundo, elas vêm para a América do Sul e aqui continuam a nos assombrar como fantasmas. É. Ô, Sabine, tem uma outra parte da sua coluna que eu queria destacar, que fala muito sobre governo Lula e representa bastante também muitos problemas do governo Lula, que é quando você comenta que o Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, tentou ali demover o presidente dessa visita a Kirchner e que não teve êxito, que venceram os maus conselheiros do PT, citando exatamente aqui as suas palavras. Muito se fala sobre isso, né? Sobre essas pessoas muito próximas ao presidente também, ou que abaixam a cabeça, ou que, quando aconselham e o presidente ouve, são conselhos ruins. No caso da política externa, especificamente, você tem uma figura que eu julgo deletéria, que é a do Celso Amorim, né? Que é um ex-chanceler do Lula, mas que é a eminência parda da diplomacia brasileira, né? É um sujeito extremamente ideológico, né? Extremamente ligado à esquerda internacional, né? E que com o qual, né, o Lula partilha muitas visões errôneas, visões equivocadas, né? E o resultado é esse aí, quer dizer, você vai à casa do Milei, faz essa desfeita ao Milei, né, que até o momento vem se comportando como um lorde, né, não acusou o golpe. Você se alia cada vez mais a ditaduras, aos bad guys do cenário internacional, né, como o Putin, como Xi Jinping, como os iranianos. Então, assim, mas tudo em nome do quê? Né? De uma ideologia anti-americana, esquerdista, enfim. O multilateralismo da esquerda esse, né? Quer dizer, é um multilateralismo que tem lado, né? Essa aqui
Essa que é a verdade. Agora, o dado curioso é que, por exemplo, na matéria da Economist, que foi objeto dessa nota, dessa cartinha do Mauro Vieira, né, que é o chanceler formal do Brasil, né, é, fala do BRICS, do grupo do BRICS, que o Lula é um líder incontestável, etc. E a Economist tinha falado justamente o quê? Que o BRICS, na verdade, é um instrumento da parte usado pela China e também pela Rússia, né, nos seus interesses pessoais contra os Estados Unidos e contra o Ocidente, né, e que o Brasil estava fazendo o jogo desses dois gigantes, né, um econômico e outro militar, né, do BRICS, que tem o grupo apenas como instrumento. E o grupo, isso para mim ficou muito, muito claro, como nós aqui no Brasil estamos superestimando o BRICS, né, e não estamos vendo para que ele serve, né, agora com essa cúpula que ocorrerá no Brasil e que não contará com a presença, por exemplo, do Xi Jinping, né? O Xi Jinping não vem ao Brasil para a cúpula do BRICS, né? O Putin não vem também, mas o Putin tem o pretexto do mandado de prisão, né? Expedido lá pelo Tribunal de Haia. Então ele pode dizer que está com medo de ser preso no Brasil, né? Sim. Mas também não vem, né? Então você também não terá a presença, se eu não me engano, nem de um representante, pelo menos de primeira linha do Egito, que é um novo integrante, né? Nem do Irã, né? Que também tem como pretexto as situações que ambos os países enfrentam no Oriente Médio. Então, é uma cúpula que vai ficar esvaziada, né? Na verdade, o único líder estrangeiro do grupo que vem ao Brasil, obviamente tem importância, que é o indiano, né? Que será depois recebido numa visita de Estado, né? Mas a China e a Rússia, né, não estarão nesta cúpula, o que mostra, de fato, que ela que esse grupo não tem essa importância toda como o Brasil acha que tem. Quer dizer, ele tem importância quando os russos e chineses o usam como instrumento, né, em benefício dos seus interesses próprios geopolíticos, né, e econômicos. Eu acho que a gente precisa entender que clube de malvadão e clube de pobre não é, não são exatamente o melhor caminho para que nós nos afirmemos mundialmente, né? O Mercosul até, enfim, faz o que pode, né? Está aí lutando para que haja um acordo com a Europa, né, o acordo de livre comércio com a União Europeia seja colocado em prática. Isso enfrenta muita resistência na Europa, principalmente da parte do setor agrícola europeu, né, que não quer saber da concorrência brasileira e argentina. Mas, enfim, não acho muito prudente nem muito inteligente nós colocarmos todas as nossas cartas nesses dois grupos, né? Que façamos parte, mas olhemos isso no seu devido tamanho, né? Eu acho que acordos bilaterais são sempre bem-vindos também, né? E nós poderíamos tentar também esse caminho, né? Uma grande oportunidade foi perdida quando os Estados Unidos pré-Trump, né, bem pré-Trump, queriam fazer um acordo que de livre comércio com todos os países da América, né? Mas o Brasil do PT foi contra, né? E, e com todas as consequências ruins que isso nos causou, né? E você comentou de COP30, a gente vai falar muito ainda sobre COP30, claro, mas tem aquela outra questão bem problemática que está fazendo com que muita gente não se programe e não venha, que é a falta, né, de estrutura de hotel. E as poucas vagas que ainda existem são de diárias de R$ 20 mil e em lugares que É que obviamente não você precisavam esse sabe, preço. né?
Sabe, Natália, os brasileiros são muito ricos, né? Você sabe, né? Os europeus não são tão ricos, nem os americanos, né? A gente paga esses preços aqui, né? Você vê, os brasileiros tá tendo congestionamento de jatinho em Lisboa, né? Então, os brasileiros não entendem muito como é que essas pobres organizações europeias, né, americanas e de outros países desenvolvidos, não têm dinheiro, né, para pagar diárias extorsivas em Belém, né? A escolha de Belém, obviamente, é uma escolha absolutamente equivocada, né? Porque Belém não tem estrutura, né, para receber com todo o respeito que eu possa ter aos paraenses, não tem estrutura para receber, né, um evento desse porte, dessa magnitude, né? Porque não são apenas os participantes, né, dos países participantes, as ONGs participantes, né? Você também tem empresas, né, que participam dessas conferências, né? E não vai ter espaço para tanta gente, né? Aliás, você não tem nem hotel, nem esgoto, né? Nem esgoto. Andaram lá derrubando um monte de árvore para fazer lá os acessos à cidade, enfim, ao local do evento, aos locais do evento. Quer dizer, isso é o Brasil, né? O Brasil foi aquele país que organizou uma Olimpíada no Rio de Janeiro, que eu pessoalmente chamava da Olimpíada do Cocô, né? Fizeram as pessoas nadarem em cocô na Lagoa Rodrigo de Freitas, deu aquele espetáculo vexaminoso da piscina que ficou verde, né? Onde pulavam os rapazes e as moças ali dos saltos fundamentais, né? Mas é isso aí, a gente acha isso bacana, acha que está sempre fazendo o melhor, né? E, enfim, Por eu espero exemplo, que dê diga. certo, mas eu espero que dê certo dentro das nossas possibilidades, né? Certamente nós acharemos que estamos organizando a melhor Copa de todos os tempos, assim como a gente ainda acha que fez a melhor Olimpíada já produzida na história da humanidade, né? E assim também como a nossa abertura da Copa do Mundo foi uma coisa magnífica, excepcional, né? E foi aquela coisa desastrosa, né? Como diria, nesse ambiente que a gente está aqui da internet, a autoestima de milhões dos brasileiros. Sabino, Quer dizer, diga. a gente fica isso, quer dizer, aí se você faz essas críticas, aí os caras recuperam aquela expressão do Nelson Rodrigues, não, você tem complexo de vira-lata. Não, a gente tem que ter um pouco de senso de realidade, né? Não precisa nem bancar o vira-lata, né? Nem bancar o ufanista, mas um pouco de senso de realidade era recomendável a nós todos brasileiros. É isso mesmo. Tem obra em São Paulo que era para ser entregue para ajudar na mobilidade da Copa de 2014, que até hoje não foi concluída. Construíram aqui verdadeiros dinossauros de concreto para passar um monotrilho, um trenzinho, É, né? E isso ainda não funciona, né? É como deveria funcionar. E você também tem o extraordinário caso do trem que era para ligar o aeroporto ao centro da cidade, e o trem não chega até isso. os terminais do aeroporto. Custou um dinheirão, né? Estragou a paisagem, né? E isso não foi feito. É um misto olha, incompetência na melhor das hipóteses, né? Mas a gente sabe que não é só incompetência, né? Exato. Mário Sabino, muito obrigada, é sempre um prazer. Para mim também. Obrigado. Até a próxima semana, então. Sigo aqui cuidando da casinha da Neila Guimarães enquanto ela está